E aí, amigos, voltamos aqui com o nosso segundo bloco. Dando continuidade, observe na tela, vem comigo. Temos aí, portanto, o servidor público, que é o servidor estatal que atua em pessoa pública e que o regime jurídico é único. Único significa dizer que a administração direta escolhe e a administração indireta de direito público tem que seguir. Do outro lado, nós temos a segunda figura, o segundo exemplo de servidor estatal, que é aquele que atua em pessoa, não mais em pessoa pública. O servidor estatal agora que atua em pessoa privada, que ele é o famoso empregado público, mas tecnicamente ele é chamado de servidor de ente governamental de direito privado. Então aqui é o 2.2.2. Quem é ele, Éden? É o servidor de ente governamental de direito privado. É o servidor de ente governamental de direito privado. Bom, se ele é pessoa privada, na verdade, se ele atua em pessoa privada, ele não pode ser servidor público, porque servidor público é aquele que atua em pessoa pública. Servidor público é aquele que atua em pessoa pública. Servidor de ente governamental de direito privado é justamente aquele que trabalha em pessoa privada. Se ele trabalha em pessoa privada, meus amigos, ele também não poderá ser o quê? Da mesma forma que ele não poderá ser servidor público, ele não poderá ser titular de cargo público. Olha lá, porque se ele atua em pessoa privada, ele só vai poder ser titular de emprego, seu regime só vai poder ser seletista ou contratual, porque vai ser aquele regime previsto na CLT no contrato. Ao contrário da pessoa pública, que pode ter tanto cargo quanto emprego, enquanto na pessoa pública você pode ter tanto aqui pessoa pública com cargo, quanto pessoa pública com emprego, ao contrário da pessoa pública, que pode ter gente tanto com cargo quanto com emprego, nas pessoas privadas, você só tem gente com emprego. E aqui, meus amigos, se o servidor de ente governamental de direito privado é aquele que atua em pessoa privada, logo, lá só vai ser possível regime de emprego. Lá só vai ser possível o regime de emprego, ele não vai poder ser titular de cargo público. Então, com certeza, ele não é servidor público, não tem cargo público, e esse aqui ele vai ser titular de que, Éden? Ele vai ser titular de emprego. Por quê? Servidor de ente governamental de direito privado atua em pessoa privada. Logo, não é servidor público, são algumas conclusões a que se chega. Ele não é servidor público, ele é servidor estatal, que é espécie de agente público, mas ele não é servidor público, porque servidor público é quem atua em pessoa pública. Não é servidor público e, consequentemente, ele também não tem cargo. Ele também não tem cargo público. Ele tem o que, Éden? Ele é titular de emprego. Ele também não tem cargo público, ele é considerado titular de emprego. Ele é o sujeito que é titular de emprego, conhecido aqui, popularmente, como emprego público, ok? Ele é titular de emprego, um emprego que popularmente aqui ficou conhecido como emprego público. Logo, se ele tem emprego público, ele não é servidor público, ele é servidor de ente governamental de direito privado. Se ele não tem cargo público, ele não é servidor público, porque esse servidor público é aquele que tem cargo público. Ele, como não tem, ele é servidor de ente governamental de direito privado. Logo, se ele é titular de emprego público, eu posso dizer que ele é o quê? Se ele é um titular de emprego público, ele é um chamado empregado. Ele é o empregado. E é um empregado público. E ele vai atuar onde, Éden? No Estado, pessoa privada. Já está aqui na primeira observação. Ele vai atuar no Estado, porém, no Estado em pessoa privada. Atua no Estado, porém, no Estado em pessoa privada. E nesse caso, o que é que nós temos? Quem é que está no Estado em pessoa privada? Você tem aqui, na administração direta, não tem ninguém. E na administração indireta, você tem empresas públicas e sociedades de economia mista. Na administração direta, não tem ninguém. Na direta, ninguém. Mas na administração pública indireta, nós temos duas pessoas jurídicas de direito privado. Eu poderia até colocar mais uma na tela, olha lá. Eu posso colocar aqui, ampliando este rol, não só empresas públicas e sociedades de economia mista, como as outras fundações. Aquela fundação pública de direito que, sem ser de direito público, agora a fundação pública de direito privado. Isso aí é Estado. Isso aí é Estado, porém de direito privado. É administração pública indireta com personalidade jurídica de direito privado. Então, quem trabalha numa empresa pública, exemplo, quem trabalha nos Correios, na Caixa Econômica Federal, quem trabalha numa sociedade de economia mista, por exemplo, no Banco do Brasil, na Petrobras, com certeza
ou até numa fundação pública de direito privado, não é servidor público, não tem cargo público, é servidor de ente governamental de direito privado, é empregado público, porque tem um emprego público. Agora, embora não seja servidor público, eles se equiparam aos servidores públicos em alguns aspectos. Então, o empregado, ele não é servidor público, mas ele se equipara. Ele se equipara ao servidor público em alguns aspectos. Então, quem trabalha no Estado em pessoa privada é empregado público. Quem trabalha no Estado em pessoa pública é servidor público. Esse empregado público, ele não é servidor público. Não se confunde com o servidor, mas ele se equipara ao servidor público em alguns aspectos. Quais são os aspectos em que há equiparação, Éden? De um modo geral, a doutrina coloca o quê? Comigo, observe. De um modo geral, a doutrina coloca aí que tem que se submeter à regra do concurso público. Além disso, como regra, se sujeita ao regime da não acumulação de cargos e empregos, tudo isso aqui como regra. Como regra, se submete ao regime da não acumulação de cargos e empregos públicos. Eles estão sujeitos ao teto remuneratório. Como regra, tem que obedecer o teto. Como regra, eles estão submetidos, eles se sujeitam ao teto remuneratório. Também respondem com base na lei de improbidade administrativa, respondem com base na lei de improbidade. Eles também são considerados funcionários públicos para fins penais, são considerados funcionários públicos para fins penais e, além disso, são considerados autoridades públicas, de um modo geral, também como regra, são considerados autoridades públicas para fins de remédios constitucionais. E, em regra, também são considerados autoridades públicas para fins de remédios constitucionais. Então, não são servidores públicos, mas se equiparam aos servidores públicos em alguns aspectos. Então, quais são os aspectos, Éden? Tem que fazer concurso público para trabalhar no Correio, na Caixa, na Petrobras ou no Banco do Brasil. Quem está lá, em regra, não pode acumular cargos, empregos e funções, salvo as exceções previstas na própria Constituição. Também não podem bater o teto remuneratório do Supremo, salvo as exceções também previstas na Constituição. Se sujeitam à lei de improbidade administrativa, são considerados funcionários públicos para fins penais e, como regra, em alguns casos, principalmente quando essas empresas estatais de direito privado elas prestam serviços públicos, principalmente quando elas prestam serviços públicos, eles também são considerados autoridades coatoras para fins de remédios constitucionais, ok? Também são considerados autoridades coatoras para fins de remédios constitucionais. Beleza? Tudo jóia? Bom, e no regime da dispensa, Éden? A dispensa é imotivada e o Supremo diz não. É claro que eles não têm a estabilidade que um servidor público tem. O servidor público, ele tem estabilidade, cargo público. Emprego público não tem estabilidade. Agora, embora não tenha estabilidade do cargo público, não significa dizer que podem ser dispensados de maneira imotivada ao bel prazer do administrador. Tem que ter motivação, tem que ter fundamentação. Beleza? Tudo jóia? É a nova orientação do Supremo. Evoluindo no raciocínio, na tela, vem comigo, observe. Falamos aqui de servidores, de agentes políticos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, falamos aqui de servidores estatais. Então, primeiro falamos de agentes políticos, primeira espécie na classificação. Segunda espécie na classificação, servidores estatais, foi a segunda espécie na classificação. E a terceira espécie na classificação, que nós temos aqui, particulares em colaboração. Particulares em colaboração. E a terceira espécie que nós temos aqui são os particulares em colaboração. Professor, exemplos de agentes públicos nessa terceira categoria. Bom, nós temos aí inúmeros. Nós temos aí os requisitados, eu vou apenas listar. Nós temos requisitados, como aqueles que vão mesário em dia de eleição, jurado em tribunal do júri, o militar no serviço militar obrigatório. Nós temos os voluntários, como, por exemplo, aqueles que ocupam cargos em conselhos de classe, o presidente de CRM, o presidente do CREA, o presidente de um conselho de classe, são exemplos aqui de voluntários. Aqueles que, de certa forma, praticam atos oficiais, também são atos oficiais. Particulares que praticam atos oficiais, ele presta um serviço público, mas não por concessão ou permissão, mas porque a Constituição lhe deu a titularidade desse direito, diretamente, repito, pelo texto constitucional, ele pode aí prestar o serviço público de saúde, serviço público de educação. Então, o diretor de uma faculdade particular,
Ele pode ser réu em um mandado de segurança? Pode. Mas ele é particular. Mas a faculdade dele é particular. Mas ele pratica um ato oficial. Porque a Constituição deu para a saúde e para a educação a possibilidade de agentes privados praticarem esses atos oficiais. Porque são atos de serviços públicos. Mas que a Constituição também deu. A Constituição também deu não só a execução, como a titularidade para o particular. Então, na tela, olhe lá. Exemplos de particulares em colaboração. Requisitados, mesário, jurado, um militar no serviço obrigatório, conscrito, aqueles voluntários, como presidente de conselhos profissionais, os atos oficiais, que nós temos aí exemplos de atos oficiais, a situação dos diretores de hospitais e escolas privadas, com certeza também são alguns exemplos, esses que praticam atos oficiais. E, além deles, nós temos aqui na letra D, aqueles que trabalham em concessionárias e permissionárias. Concessionárias e permissionárias. Então, requisitados, voluntários, os que praticam atos oficiais e os que trabalham em concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Por quê, professor? Porque aqueles que trabalham em concessionárias e permissionárias de serviços públicos, embora eles atuem em uma empresa privada, eles estão prestando um serviço público. Imagine, você é um motorista de uma empresa de transporte coletivo, você é um rodoviário. E aí, você está numa empresa privada, existem várias, só que você está prestando serviço público porque ela tem um contrato de concessão. Você não é servidor público, você não trabalha para o Estado, você trabalha para a empresa. Então você não é servidor público, nem servidor de ente governamental de direito privado. Você não é servidor estatal, que é o gênero desses dois. Você não é agente político. Você é o quê? Particular em colaboração, na qualidade de membro de concessionária e de permissionária. Esses que exercem função pública, de algum modo, aqui remunerados, porque a empresa privada paga, pode ser sem remuneração e temporariamente, como os requisitados, jurados e mesários, mas de um modo geral, na tela, olha lá, requisitados, voluntários, os que praticam atos oficiais e aqueles que estão aí na concessão e permissão de serviços públicos, com certeza também são exemplos clássicos que nós temos de particulares em colaboração. E com isso a gente termina o nosso segundo tópico. Com essas três categorias, nós terminamos aí a classificação dos agentes públicos. E chegamos aqui no terceiro ponto, que trata de quê, professor? Que trata da disciplina constitucional. Que trata da disciplina constitucional. E falando da disciplina constitucional, que é o nosso terceiro tópico, eu vou abordar aqui alguns pontos. Então, dentro desse tópico 3, eu vou abordar aqui 3.1, a questão da acessibilidade. Questão da acessibilidade. Primeiro ponto, a questão da acessibilidade. No Brasil, a rigor, se aplica o princípio da ampla acessibilidade. Por quê? Porque podem ser servidores públicos brasileiros e não só eles, também estrangeiros na forma da lei. A Constituição, meus amigos, a Constituição, ela originalmente só falava em brasileiros, mas ela foi modificada, ela evoluiu. E hoje ela contempla não só brasileiros, como estrangeiros na forma da lei. Esse é o princípio da ampla acessibilidade. Então, o princípio da ampla acessibilidade, na tela, observe, ele está no artigo 37, inciso 1º da Constituição. O artigo 37, inciso 1º da Constituição, ele consagra este que é o princípio da ampla acessibilidade para dizer o que, Éden? Que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, olhem eles aí, na forma da lei. E a lei hoje já contempla, Éden, previsão para estrangeiros? Sim. De um modo geral, hoje a lei traz estrangeiros como professores e como pesquisadores de universidades, como professores e pesquisadores de universidades, com certeza, universidades públicas, você tem aí os estrangeiros podendo ser também servidores públicos. E a porta de entrada é o que, Éden? Bom, sobre a acessibilidade, a gente lembra do princípio da ampla acessibilidade, essa acessibilidade deve ser ampla, a regra também é o concurso público. Nós temos o princípio da ampla acessibilidade que traz brasileiros e estrangeiros, mas temos a regra também aqui de entrada no serviço público, que é a porta da frente, que é a porta do concurso público. E a porta do concurso público, ela traz o que, professor? Ora, sem dúvida, meus amigos, uma regra, mas há exceções. Claro que essa é a escolha meritória, e o ideal é que a pessoa seja escolhida pelo mérito para exercer aquele cargo público efetivo, de provimento efetivo. E que bom que é assim. Mas não há como negar que, em alguns casos, existem exceções. E quais são as exceções ao concurso público que nós temos, Éden? Quais são as exceções ao concurso público que nós possuímos? Como exceções ao concurso público, nós temos aqui algumas. Eu posso citar aqui os cargos eletivos,
cargos eletivos. O sujeito vai ser eleito deputado estadual. O sujeito vai ser eleito senador da República, como foi eleito Pedro Tax. Nesse caso, ele definitivamente não fez concurso. Por quê? Porque o mandato é eletivo, o cargo eletivo não é efetivo e essa é uma exceção ao concurso público. Na tela, observe, você tem aí os cargos eletivos, você tem aí, claro, os cargos em comissão, cargos eletivos, os cargos em comissão. Temos também ainda aqueles temporários, né? Temos aí os temporários, eu posso chamar aqui de temporários, os famosos redas temporários. Os famosos redas, com certeza, são exemplos clássicos. 3 exceções clássicas aí. Os cargos eletivos, aqueles ocupantes de cargo em comissão, e os temporários e os servidores temporários. Professor, e o cargo em comissão, qual é ele? É aquele cargo demissível ad nutum. O cargo em comissão é o cargo demissível ad nutum. Por que demissível ad nutum? É aquele cargo declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. É o cargo declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. É aquele cargo que o sujeito dorme com e acorda sem. Por quê? Porque a mesma caneta que nomeia será a mesma caneta que vai exonerar. A mesma caneta que nomeia é a mesma caneta que exonera. Então, meus amigos, neste caso, com muita tranquilidade, o que nós temos? Que é uma exceção. O cargo público pode ser ocupado por quem edem qualquer pessoa, vírgula, desde que respeitado um percentual mínimo previsto em lei para quem já tem cargo efetivo. Então, é como se nós possuíssemos o seguinte quadro na estrutura administrativa. Imagine, vamos tentar aqui trazer uma ilustração. Vamos tentar aqui trazer uma ilustração. Aqui você tem um cargo efetivo. Efetivo. Cargo efetivo. Vou colocar aqui. Efetivo. E aqui você tem, por exemplo, um cargo em comissão. Aqui é a estrutura da administração. O cargo em comissão, meus amigos, cargo em comissão, aqui comissão, comissão, também comissão, tudo isso aqui é comissão. Comissão. E aí qual é a pergunta? Quem pode ocupar o cargo em comissão? O cargo em comissão ele pode ser ocupado por qualquer pessoa, desde que respeitado um percentual mínimo para quem já tem cargo efetivo. Então, em tese, olha lá, qualquer pessoa pode. Por quê? Porque ele é de livre nomeação e livre exoneração. Ele é de livre nomeação e livre exoneração. Lembra que eu falei que é aquele que o sujeito dorme com e acorda sem? Por quê? Porque é de livre nomeação e livre exoneração. Claro, você não vai violar a súmula vinculante que trata da proibição do nepotismo. A súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante número 13, súmula vinculante número 13, se eu não me engano, é 13 ou 11, eu sempre troco a das algemas com a do nepotismo, mas eu acho que a do nepotismo é a súmula vinculante número 13. Claro que você não vai violar, mas na tela, olha lá, você tem aqui que, em regra, tanto você pode nomear uma pessoa que tenha experiência como uma pessoa nova, enfim, não tem critério, qualquer pessoa. Só que aí o que a lei diz? De um modo geral, qualquer pessoa pode ser nomeada para o cargo em comissão. De um modo geral, qualquer pessoa. Só que o que a Constituição diz? Desde que respeitados um percentual mínimo previsto em lei. Então, aqui ó, é o percentual previsto em lei. Esse aqui não vai poder ter qualquer pessoa. Esse aqui é um cargo em comissão que vai ter que obedecer o percentual mínimo. E esse percentual mínimo vai ser o quê? Vai ser para os ocupantes de cargo efetivo. Por quê, Eden? Imagine que eu tenha 100 cargos em comissão. Mudou o governo, eu sou governador e eu vou tirar todo mundo. E eu vou colocar 100 novas pessoas, porque é o cargo demissível ad nutum, é a exceção ao concurso público, uma delas é o cargo de livre exoneração e livre nomeação, portanto eu nomeio quem eu quiser, mas o serviço não vai andar, porque eu só vou colocar gente que não tem experiência. Eu disse que eu posso colocar qualquer pessoa. Imagine se eu só coloco gente que não tem experiência. Se eu só colocar gente que não tem experiência, neste caso, se eu somente colocar pessoas que não possuem experiência, se eu somente colocar pessoas que não possuem experiências, ora, meus amigos, neste caso, nesta situação, o que nós temos? O serviço para. Por isso que a Constituição diz, você coloca qualquer pessoa, olhe lá, qualquer pessoa, tudo isso aqui, ó,
qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Desde que respeite o quê? Percentual mínimo previsto em lei para ocupantes de cargo efetivo. Então, aqui você tinha A, aqui você tinha B, aqui você tinha C, aqui você tem D, E e F, que ocupam cargo efetivo. Só que um percentual mínimo agora vai ter que ser ocupado dos cargos em comissão por quem tem cargo efetivo. Então, ele vai sair do seu cargo efetivo e vai fazer o que, Éden? E vai passar para o cargo em comissão. Perceba, é uma coisa diferente da outra. É um espaço novo. Vai ficar vago o seu cargo efetivo e ele vai o quê? D, E e F, agora vai exercer o cargo em comissão. Pronto. Temporariamente fica vago o cargo efetivo para ele exercer o cargo em comissão para respeitar o percentual mínimo previsto em lei. Então, ele deixa o espaço que ele tinha para ocupar um espaço, um quadro novo na administração, que é o quadro do cargo em comissão. Ficou claro, minha gente? Então, o que é o cargo em comissão, que eu apontei aqui, é o demissível ad nutum, declarado em lei de livre exoneração e livre nomeação. Nomeia, exonera e exonera livremente. Nomeia quem quiser, vírgula, desde que respeite um percentual mínimo previsto em lei para o serviço não parar. E é respeitado esse percentual mínimo previsto em lei, na tela, observe, você vai nomeando o que você quiser, mas alguns vão ter que ser ocupantes de cargo efetivo, que vão deixar os seus cargos efetivos para o serviço andar. E aí, nesse caso, o serviço fica parado. Cargo em comissão é isso, é um quadro autônomo na estrutura. É diferente da função de confiança, porque a função de confiança, ela não se confunde com cargo em comissão. O que é a função de confiança? É um plus nas atribuições e responsabilidades de quem já tem cargo efetivo. Eu repito, a função de confiança, ela é um plus nas atribuições e responsabilidades de quem possui cargo efetivo. Então, esses que estão aí em amarelo são detentores de cargo efetivo que têm função de confiança. A função de confiança é esse amarelo, FC, função de confiança. FC é esse amarelo, função de confiança. Ou seja, quem é que pode exercer a função de confiança? Só quem tem cargo efetivo. Agora, é um quadro novo? Não. É só um plus nas atribuições e responsabilidades e, consequentemente, vai ser um plus na remuneração. O sujeito vai ter um plus nas suas atribuições, o sujeito vai ter um plus na sua responsabilidade e, com certeza, por causa disso, consequentemente, ele também vai ter um plus na sua remuneração. Mas perceba que ele não vai ocupar um novo quadro, ele continua no seu quadro, ele não vai ocupar um novo quadro. Por quê? Porque a função de confiança não corresponde a um quadro específico na estrutura administrativa, como é o cargo em comissão. Então, ele não precisa deixar o cargo efetivo para exercer a função de confiança, porque ele apenas vai ter um plus de atribuições e responsabilidades. Um plus de atribuições e responsabilidades e, consequentemente, um plus na remuneração. Mas tudo isso ocupando o mesmo espaço, o mesmo posto. Ok? Então, isso é função de confiança e leve para a sua prova. Função de confiança, só quem pode exercer é servidor detentor de cargo efetivo. Tudo isso na Constituição está no inciso o quê? Inciso 5. Inciso 5. Olhe lá na tela. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. E os cargos, então, como eu disse, a função de confiança, que é o amarelo, é exercida exclusivamente por quem tem cargo efetivo. Aqui, ó, cargo efetivo e cargo efetivo. Eu não coloquei ninguém do lado de cá, ninguém desse lado aqui, em função de confiança, porque esse lado é cargo em comissão. Então, função de confiança exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. E os cargos em comissão, esses, que são a exceção ao concurso público, a serem preenchidos por servidores de carreira nos percentuais mínimos previstos em lei. Então, desde que respeitado o percentual mínimo, o resto é qualquer pessoa. Então, os cargos em comissão, deixa eu tirar o amarelo aqui para não confundir. Os cargos em comissão, eles vão ser ocupados no percentual mínimo pelos servidores de carreira. Então, os servidores de carreira que têm cargo efetivo saem para ocupar o cargo em comissão. Mas se o percentual é mínimo, na maioria dos casos, vai ser o quê? Qualquer pessoa. Na maioria dos casos, vai ser qualquer pessoa. E esses cargos em comissão, que no mínimo, no percentual mínimo, vai ser para servidor de carreira que tem cargo efetivo, que deixará o seu cargo efetivo para ocupar o cargo em comissão. E no resto, que pode ser qualquer pessoa, destina-se a quê? Esses cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ok? Então, isso que eu expliquei está no inciso 5. E o inciso 2, ele traz o que, Éden? A regra do concurso. Como eu disse, a regra é o concurso público. Nós vimos aqui a ampla acessibilidade no inciso 1 e vimos a regra do concurso aqui no inciso 2. Ele diz o quê? Que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, como eu disse, é a regra. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego,
na forma prevista em lei, ressalvadas, olha aí a exceção concurso no inciso 2, nomeação feita para cargos em comissão, declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração, que foi o que eu acabei de explicar aqui agora, cargos em comissão. Mas não apenas eles constituem exceção ao concurso, cargos eletivos também, temporários também. Beleza, meus caros? Tudo jóia? Professor, qual é o prazo de validade do concurso? Bom, ainda aqui na questão da acessibilidade, eu posso falar do prazo de validade do concurso, ainda na questão da acessibilidade, o prazo. O prazo de validade do concurso, a Constituição diz que é de até 2 anos, prorrogável uma vez, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Então, o prazo de validade do concurso é de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Isso está onde, Éden? Isso está no inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. De até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Beleza? Professor, o que nós temos que observar ainda em relação ao concurso público? O servidor tem direito à nomeação? Bom, como regra, não há direito subjetivo à nomeação. Como regra, não. Já falamos aqui de ampla acessibilidade, regra do concurso, exceções, prazo. Ainda em relação à acessibilidade, existe um direito à nomeação, Éden? Não, não existe. Em regra, há uma mera expectativa de direito. Mas há casos em que o sujeito passa a ter direito subjetivo à nomeação. Exemplo, quando ele é aprovado dentro do número de vagas. Esse é um exemplo clássico que cai em prova. Se o sujeito é aprovado dentro do número de vagas prevista no edital, se o candidato é aprovado dentro do número de vagas prevista no edital, com certeza ele não tem só mera expectativa de direito. Aí ele tem direito subjetivo à nomeação. Da mesma forma acontece quando ele é preterido. O concurso tem 3 vagas, 3. Ele é o 5º. Chamam os 3 primeiros, que têm direito subjetivo, chamam o 5º, que não tinha direito subjetivo, mera expectativa de direito. Mas pularam ele, que era o 4º, que também não tinha direito subjetivo, tinha mera expectativa de direito. Só que a partir do momento em que ele é preterido, passa a surgir o direito subjetivo. Então, da mesma forma que você, aprovado no número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação, se você não é aprovado dentro do número de vagas, se você não é aprovado dentro do número de vagas, mas você é preterido em concurso, é como se você tivesse sido aprovado dentro do número de vagas. É como se você tivesse sido aprovado dentro do número de vagas. Porque você também, nesse caso, os efeitos que se emprestam, não é a mesma coisa, é que os efeitos são parecidos. Então, você também passará a ter um direito subjetivo à nomeação. Ok? Então, na tela, olhe lá, ainda em relação à questão da acessibilidade, falei do direito à nomeação. Outra questão que nós temos que lembrar aí sobre essa disciplina constitucional, é o nosso ponto 3, né? A disciplina constitucional, só para você se situar, é o nosso ponto 3. Cadê ela? Aqui. É o nosso ponto 3. Então, sobre disciplina constitucional, o que nós falamos, Éden? Aí no 3.1, nós falamos sobre a parte que mais interessa, que é a acessibilidade. Falamos sobre ampla defesa, ou melhor, ampla acessibilidade, regra do concurso, exceções ao concurso, prazo de validade. Falei ainda aqui do direito à nomeação. Falei da questão da nomeação. Falei da questão da nomeação. E, além da acessibilidade, existe o que, professor, agora? A questão da estabilidade. Que a gente pode colocar aqui como 3.2. A estabilidade. E a estabilidade, ela é adquirida de que forma, professor? Na forma do artigo 41 da Constituição Federal. Para a prova, basta você levar os requisitos para que alguém adquira a estabilidade. Quais são os requisitos para que alguém possa adquirir a estabilidade? Primeiro, aprovação em concurso público. Se aprovado, aprovação em concurso para cargo efetivo. Aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo. Esse é o primeiro requisito. Além disso, tem que ter o que, Éden? Diz a Constituição, 3 anos de efetivo exercício. 3 anos de efetivo exercício. E, além disso, tem que ser o quê? Aprovado em avaliação especial de desempenho. Além disso, aprovado em avaliação especial de desempenho. Beleza?
Professor, então para adquirir a estabilidade, o que nós temos? Os requisitos aparecem no artigo 41 da Constituição e o sujeito precisa de aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, primeira condição. Segunda, 3 anos de efetivo exercício. E terceira, avaliação, ser aprovado numa avaliação especial de desempenho. Se ele adquire com esses requisitos, ele perde como? Ele pode perder por decisão judicial transitada em julgado, por processo administrativo, a exemplo do disciplinar, em que se assegura o contraditório e a ampla defesa, e pode perder por avaliação periódica de desempenho, porque é aquela que vai acontecer sempre para identificar se o sujeito continua diligente no seu cargo. Então, ele adquire nesses 3 requisitos e perde nessas 3 hipóteses. Ele perde com decisão judicial transitada em julgado, perde com processo administrativo assegurado o contraditório e ampla defesa, e perde, com certeza, na avaliação de desempenho. Tudo isso na avaliação periódica de desempenho, porque é aquela que vai acontecer sempre para se aferir a compatibilidade da sua função com o seu trabalho efetivamente está cumprindo com as atribuições inerentes ao seu cargo. Ok? Olha lá, são estáveis na tela após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, aqui é que fugiu, em virtude de concurso público. Beleza. 3 anos, como eu falei, cargo efetivo e concurso público. E lá no finalzinho ele diz o quê? Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho. E como é que ele perde? O servidor perderá o cargo, sentença judicial transitada em julgado, processo com contraditório e ampla defesa e avaliação agora o quê? Periódica de desempenho. Beleza? Meus amigos, e para terminar, nós temos o quê? O estágio probatório. Hoje, esqueça qualquer discussão. A posição que prevalece para o concurso é que o prazo do estágio é de 3 anos e é o mesmo prazo para adquirir estabilidade, ok? O prazo do estágio hoje deve ser combinado, deve ser compatível e, portanto, no mesmo período, afim com o período de aquisição da estabilidade. Então, 3 anos para estabilidade, 3 anos para estágio, ok? Fechamos aqui, vamos para o intervalo e voltamos já já.